Olá, eu me chamo Jéssica Ribeiro Nunes, sou estudante do 8º semestre de Biomedicina e hoje vou falar sobre o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Câncer de Mama e o Desafio através dos anos nas respostas terapêuticas. Eu fui orientada pela professora Janaína Mendes Ferreira. O câncer de mama é o alvo deste projeto, uma vez que no ano de 2018 foram quase 2,1 milhões de mulheres diagnosticadas. Ele possui uma incidência de cerca de 24,2% e representa o câncer mais incidente entre as mulheres após o câncer de pele do tipo não melanoma. Em média, a cada 2 minutos uma mulher é diagnosticada, e ele representa também a segunda causa de morte por câncer em mulheres. Entre os fatores de risco para o desenvolvimento da doença, nós possuímos fatores de risco intrínsecos, que representam fatores genéticos, lesões pré-cancerosas, idade e fatores reprodutivos, e os fatores extrínsecos, que são aqueles que compreendem o estilo de vida, como alcoolismo, obesidade e terapia hormonal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 30 a 50% dos casos de câncer poderiam ter sido evitados. O câncer de mama é uma doença com alto teor heterogêneo, e em sua classificação são considerados fatores histológicos, como grau de diferenciação celular, ação proliferativa, assim como características de origem celular. A identificação é comumente classificada como carcinoma in situ, podendo ser diferenciado entre ductal ou lobular, e carcinoma invasivo, que podem ser classificados como ductal lobular, mucinoso ou coloide, tubular, carcinomas papilares e medulares. O carcinoma invasivo compreende cerca de 70 a 80% de todos os diagnósticos de câncer de mama. É necessário também a identificação de expressores de receptores, pois dessa forma é possível classificar a agressividade e direcionar para o tratamento mais específico. Entre os receptores que podem ser expressos durante o câncer de mama são receptor de estrogênio, receptor de progesterona e o HER2, que é o fator de crescimento epidérmico humano 2. A justificativa desse trabalho se baseia no tratamento realizado para os cânceres de mama, pois ele impacta consideravelmente a longo prazo da vida de uma paciente. As consequências podem ser físicas, como dor, fadiga, suor noturno e problemas sexuais, ou psicológicos, como ansiedade e depressão, que podem afetar diretamente relacionamentos, atividades sociais e o trabalho. Para muitas mulheres é necessário algum tipo de cirurgia para a remoção do tumor como parte de seu tratamento. E as cirurgias elas são chamadas de mastectomia e elas podem ser classificadas da seguinte forma. Temos a simples. Nesse procedimento, o cirurgião remove toda a mama, incluindo o mamilo, auréola e pele. A poupadora de pele. E nesse procedimento, a maior parte da mama é preservada, retirando o tecido mamário, mamilo, auréola e pode receber implante ou tecido de outras partes para reconstrução, deixando um aspecto natural. Porém, ela não pode ser realizada em tumores grandes ou na superfície. Temos a poupadora de mamilo, e é uma opção para pacientes que possuem um tumor pequeno ou em estágio inicial, próximo à parte externa da mama e sem sinais da doença na pele ou próximo ao mamilo. E neste caso, apenas o tumor é retirado em conjunto com o tecido circundante. A total ou radical modificada, ela combina a simples com a remoção dos linfonodos axilares. E temos a bilateral ou dupla, quando ambas as mamas são retiradas. Contudo, é atribuído a pacientes que fizeram mastectomia sem realizar a reconstrução o desenvolvimento de depressão e ansiedade, e ambas estão associadas no aumento da mortalidade em pacientes com câncer de mama. A radioterapia é um tratamento com raios ou partículas de alta energia para a destruição de células cancerígenas. Para muitas mulheres é necessário o emprego da radioterapia em combinação com outros tratamentos, como após a mastectomia, para diminuir as chances de reincidência. E se o câncer foi encontrado em diversos linfonodos ou se as margens do tumor estiverem muito próximas à pele ou músculo, ou em casos de metástases cerebrais, também é empregada a radioterapia. Contudo, é comprovado que a utilização da radioterapia aumenta o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas e provavelmente está relacionado à incidência de radiação ao coração. A quimioterapia ela pode ser utilizada antes da cirurgia, e aí ela leva o nome de neoadjuvante, ou depois da cirurgia como adjuvante. E na maioria dos casos, os quimioterápicos possuem maior efeito quando combinados, e a administração, em sua maioria, é feita por via venosa ou oral. Todavia, todos podem produzir efeitos colaterais, como alopécia, náuseas, aumentar as chances de desenvolvimento de leucemia, aumento do risco de infecções
infertilidade, entre outros. Temos 3 grandes classes de quimioterápicos. A primeira são as antraciclinas, com destaque a doxorubicina, que é isolada a partir da bactéria Streptomyces pseuticus e atua interferindo no desenvolvimento de células de rápido crescimento neoplásico, onde ela se liga e intercala na cadeia de DNA, inibindo a biossíntese de DNA e RNA, e eventualmente levando à morte celular, ou ela leva a estresse oxidativo. Contudo, o seu uso é restrito devido à cardiotoxicidade, dose dependente. E visando burlar essa problemática, empregou-se o uso da nanotecnologia e desenvolveram o Doxil, que é a doxorubicina, dentro de um nanocarreador, que possui eficácia similar e menores efeitos colaterais. Outra classe são os taxanos, com destaque o Plactaxel, que é extraído da casca do peixe do Pacífico e exerce sua função a partir da estabilização de microtúbulos, induzindo a parada mitótica e a apoptose celular por meio de estabilização do fuso mitótico. Entre seus principais efeitos colaterais estão reações de hipersensibilidade, mialgia, náuseas, mucosite e alopecia. Outra classe se encontra o 5-fluoracil, que é o tratamento de primeira linha e promove efeito por meio da interferência com o metabolismo de nucleosídeos, que podem ser incorporados ao DNA e o RNA, levando à toxicidade e morte celular. Apresenta cardiotoxicidade durante o curso da quimioterapia e as alterações incluem arritmias, insuficiência cardíaca, hiper e hipotensão, choque cardiogênico e morte súbita. A hormonioterapia ou endocrinoterapia ela é utilizada para cânceres com receptores positivos de estrogênio ou progesterona, por inibir a ligação de hormônios a seus receptores e assim impedir o seu crescimento celular. Pode ser utilizada como uma terapia adjuvante, a fim de diminuir o risco de reincidência, ou neoadjuvante, para tratar um tumor reincidente em caso de metástase. Dentro dessa classe, nós temos o tamoxifeno, que atua inibindo competitivamente a ligação de estrogênio em seus receptores e, como consequência, inibe a expressão de genes controlados por estrogênio, como fatores de crescimento e fatores angiogênicos secretados pelo tumor para a estimulação do seu crescimento. E, como resultado, há uma deceleração da proliferação celular, podendo gerar regressão do tumor, pois o tamoxifeno pode também induzir diretamente a morte celular programada. E também temos a classe de inibidores da aromatase, que são utilizados em mulheres que já passaram pelo período da menopausa, isso porque após o período da menopausa, o ovário deixa de ser funcional e interrompe sua produção de estrogênio e a fonte de estrogênio passa a ser da conversão periférica de andrógenos pela enzima aromatase. Então, seu mecanismo de ação se baseia inibindo competitivamente e, assim como por inativação, ao se ligarem covalentemente à enzima, resulta em um efeito duradouro ou irreversível. Os principais efeitos colaterais dessas classes são ondas de calor, secura vaginal e dor de cabeça. Terapia-alvo consiste em um tratamento onde há substâncias direcionadas às células cancerígenas, promovendo danos menores às células saudáveis. Exemplos deste tratamento são terapia-alvo para câncer HER2 positivo ou para substâncias tumorais expressas como para gene BRCA, hormônios positivos e entre outros. Gostaria de dar destaque aqui ao tucatinib, que é um inibidor de quinase reversível, potente e específico de HER2, administrado oralmente, aprovado este ano pelo FDA para uso em combinação com trastuzumab e a capecitabina, para tratamentos de câncer de mama avançado, metastático e irreversível em adultos. Já o trastuzumab trata-se de um anticorpo monoclonal humano recombinante dirigido para o domínio 4 do gene HER2. Ele atua no aumento da degradação de HER2, inibindo a progressão do ciclo celular por meio da inativação da via mitogênica, ativada por proteína quinase, supressão do antiapoptático fosfatidil-inositol. Já o trastuzumab deruxtecan é um conjugado de anticorpo-droga direcionado a HER2, e ele consiste em um anticorpo monoclonal humano anti-HER2 IgG1 com a mesma sequência de aminoácidos do trastuzumab, ligando-se covalentemente ao inibidor da topoisomerase. E por se ligar à topoisomerase 1, leva à inibição da replicação de DNA, parada do ciclo celular e apoptose das células tumorais. Seus principais efeitos colaterais envolvem a náusea, fadiga, vômito, alopecia, anemia
trombocitopenia, entre outros. O tratamento-alvo de HER2 podem gerar danos ao coração durante ou após o tratamento, podendo levar à insuficiência cardíaca congestiva. Já o tucatinib pode causar problemas hepáticos e, quando combinado ao trastuzumab, pode causar diarreia severa. A imunoterapia consiste em uma terapia sistêmica que usa medicamentos que estimulam o sistema imunológico a destruir células cancerígenas de maneira eficaz, com o menor dano possível às células normais. Entre elas, temos o inibidor de ponto de verificação imunológica, que visa o receptor de morte programada PD-1, ou seu ligante, PDL1. A ligação de PDL1 às células T inibe a resposta imune adaptativa no microambiente tumoral, o que permite a invasão de células neoplásicas do sistema imune. E assim, com a inibição dessa ligação, os anticorpos monoclonais podem ser um meio de restaurar a vigilância imunológica e a atividade antitumoral mediada por células. E estudos mostram que esses agentes bloqueadores mostram respostas antitumorais duráveis em pacientes avançados. Contudo, no Brasil, a imunoterapia não é muito aplicada, uma vez que há uma baixa taxa de tratamentos registrados na Anvisa e o domínio dessas terapias se restringe principalmente em hospitais privados. E a principal dificuldade desses pacientes é o alto custo do tratamento por paciente, que pode custar centenas de milhares de dólares por ano. Com isso, levando-se em consideração os aspectos relacionados ao tratamento para câncer de mama e seus efeitos adversos, fica claro que temos meios para aumentar a sobrevida da paciente, mas com um custo de qualidade de sua vida. E mesmo com os avanços mais recentes, como a imunoterapia, ainda temos um déficit para aqueles que não poderão pagar. Logo fica clara a necessidade de pesquisa não apenas para desenvolvimento de novos fármacos, mas para a melhoria dos que já existem, como no caso da Doxil. Obrigada!